Como é que está, conselheiro? Seja Vamos bem-vindo. ver. Obrigado. Estamos na luta. Boa tarde, Luiz. Eu quero Boa rapidamente, tarde. então, né? Boa tarde. Dar início à nossa conversa, ao nosso pequeno fórum de hoje, um fórum de suma importância, onde a gente pretende aqui fazer, né, uma escuta das vivências sobre as questões das experiências e a cultura cigana em Mato Grosso. Para esse fórum, né, do projeto A Beleza das Cores, estava faltando as vozes, né, da cultura cigana. E hoje nós temos aqui os dois maiores representantes do Estado. Nós estamos também com a professora Luana Leão, que é uma estudiosa do assunto, né, tenta buscar também aprender sobre o assunto. E a gente veio aqui, né, nessa intenção de hoje, em nome do projeto A Beleza das Cores, fazer essa escuta e, ao mesmo tempo, né, nós conseguimos trabalharmos aí as questões. Chegou também aqui a Terezinha Alves, Aloísio. Essa Terezinha a gente convidou também ela para participar. Ela estava falando talvez Terezinha, fosse vamos mesmo. pedir para você abrir aqui, abrir a sua câmera. Nós vamos iniciar o trabalho, nossos trabalhos de hoje. Por favor, abra a câmera para que a gente possa visualizá-la e ir ouvindo. Nós temos aí um tempo de 15 a 20 minutos, né, por falas. Fica à vontade, vocês que são da cultura. Estou aqui representando a Associação Mato Grossense de Cultura nesse projeto A Beleza das Cores. Nós ouvimos várias vozes da diversidade já dentro desse fórum, os quilombos, os povos de terreiro, os indígenas, né? E agora nós estamos ouvindo aqui também o pessoal que trabalha na área da infância e adolescência. Nesse momento, nós estamos ouvindo aí as vozes, então, da cultura cigana com vocês. Eu vou passar para que vocês possam se apresentar, né? E logo em seguida a gente já pode iniciar com as falas de todos os presentes. Tá? Eu sou o professor Carlos Alberto Caetano, sou militante do Movimento Negro, estou, né, na rede pública como professor de sociologia, e nesse momento coordenando os fóruns didáticos pedagógicos, né, do projeto A Beleza da Cor. Então, esse fórum é um fórum que se pretende um fórum para orientar, né, para passar um pouco do conhecimento do que sejam as vivências, os desafios, né, da cultura cigana para aqueles que buscam conhecer, né, dentro desse recorte da discussão da diversidade. Seria essa a nossa intenção dentro dessa pequena amostra de discussão que nós faremos aqui na tarde de hoje. Nós programamos de 16 às 17h30 para que a gente possa fazer isso, mas a gente gostaria muito que vocês pudessem aprofundar, viu? Professor Marcos, professor Luísio, dona Terezinha, Luana, vocês que estão participando conosco. Nosso papel seria, na verdade, ouvi-los e, ao mesmo tempo, poder contribuir com aquilo que podemos, que a gente possa contribuir. Nós entendemos que a maior fala, né, ela deve vir de quem conhece, vive essa cultura, e eu já conheço aí tanto a Luísio como o Marcos em todas as batalhas nossas aí e lutas que a gente vem fazendo juntos. Eu quero dizer da felicidade, da satisfação de tê-los com a gente aqui e já de imediato passar a fala, né, para que a gente possa proceder às apresentações. Professora Luísio. Boa tarde, professor Carlos, Luana, Marcos, Terezinha. Prazer estar aqui hoje à tarde com vocês. Sou Aloísio, cigano da etnia Calon, mato-grossense, nasci em Tangará da Serra, onde tenho ainda uma boa parte da minha família, que é de lá, né? Meus pais residem ainda lá em Tangará da Serra, uma parte do tempo e outra parte aqui em Cuiabá, mas tenho uma avó que ainda mora lá, tios, tias, primos, e Tangará da Serra tem uma das 3 maiores comunidades ciganas de Mato Grosso,
A outra comunidade maior está localizada aqui em Cuiabá, e a gente tem também uma grande comunidade que é a maior do estado, que está lá em Rondonópolis, né? Bom, são comunidades também que têm laços de parentesco, e também sou um estudioso, um ativista, um pesquisador das comunidades ciganas, ativista das comunidades ciganas, e também procuro desenvolver algumas atividades culturais, principalmente na área do audiovisual, das artes plásticas, sempre com a temática dos povos ciganos, né, trabalhando essa temática. Na academia, eu fiz algumas pesquisas, mestrado, que foi aqui na UFMT, com a comunidade cigana mato-grossense, e doutorado na Fiocruz, Rio de Janeiro, pesquisando também povos ciganos no Brasil e em Portugal. Aí, política nacional, né, de saúde. Acho que é isso, assim, em síntese, né, apresentação. Atualmente também estou como conselheiro de igualdade racial no CEPIR do Mato Grosso. Professor Marcos. Boa tarde, professor Carlos. Boa tarde, Aloysio. Boa tarde, Ana Terezinha. Eu me chamo Marcos Gataz, sou cigano da etnia Calon, sou cuiabano, sou cigano dessa terra, né, mato-grossense, né, sou conselheiro da Igualdade Racial Nacional, né, hoje fazendo gestão pública, né, e assim, a nossa militância, né, da nossa comunidade cigana dentro do estado hoje se espalha, né, juntamente a Aloysio, que é uma grande comunidade dentro do nosso estado também. Então, assim, para a gente é uma honra, né, estar juntamente a esse projeto, professor Carlos. E assim, é isso. Um pouquinho a fala. Muito bem, eu agradeço, Marcos. Aí nós já vamos passar para a Luana, e aí depois, então, a gente passa para a senhora, então, é isso? Eu me chamo Luana Leão Afro, sou professora da rede municipal e sou pesquisadora. Uma das áreas na qual eu pesquiso é a área dos povos itinerantes, especificamente as mulheres ciganas. Eu, na questão referente à academia, sou formada na área de pedagogia, letras também com língua portuguesa. Também tenho a especialização na área de gestão em psicopedagogia, institucional e clínica, gestão escolar. Também sou mestre em educação e também atuo, né, na área de educação inclusiva, né? E essa área, para mim, é de muito interesse, pois eu acho que os povos ciganos é um público, assim, que carrega, né, bastante significados importantes, né, nos quais precisam ser exaltados, precisam ser reconhecidos. É isso. Aí. Isso. Ok? Ok, pode se apresentar. Eu sou Terezinha Alves, sou assistente social, mediadora e sou cigana, né? Ela não tá parando. Nasci na barraca e sou feliz por isso. Não tá parando a câmera aberta. Não sei qual o motivo. E atualmente também tenho especialização em políticas públicas, atuei bastante com criança e adolescente em Cuiabá. No momento, eu estou trabalhando no Tribunal de Justiça. E estamos aí. Sempre participo das atividades dos ciganos na região, principalmente em Rondonópolis. E estamos aí para trabalhar. Feliz de reencontrar você, Marcão. Você não lembra de mim, mas eu lembro de você. Abriu o microfone, Marcos. Ana Terezinha, lembro sim. Sempre lembro.
Eu gostaria de ver, né, se há alguma... qual de vocês podem entrar primeiro, né? Qual de vocês... Ok. Mas o qual é? Eu ouvi parte da apresentação e eu gostaria de entender sobre o que mais o que você quer que a gente aborda mais. É sobre as nossas necessidades, é sobre as nossas atividades que temos. A gente fez uma discussão, inclusive o Marcos me perguntou, e eu disse assim, na verdade, a gente conhece muito pouco das vivências, das políticas, das necessidades, e como, né, as etnias ciganas estão organizadas em Mato Grosso, quais os principais desafios, né? E como as pessoas conhecem muito pouco, muitas pessoas ainda também têm muitos preconceitos em relação, né, àquilo que não conhecem. Então, a ideia também de ser um fórum didático pedagógico é levar até as pessoas, através de vocês que são as legítimas pessoas dentro desse contexto cultural, né, um pouco do conhecimento, né, de como se dão essas vivências e como o povo está organizado atualmente e quais as importantes lutas e as reivindicações, os espaços, enfim, aquilo que vocês acham que é mais relevante para que a sociedade possa, né, ao mesmo tempo, se orientar e a respeitar e ajudar também, né, a fortalecer cada vez mais as vozes dessa etnia, né, aqui em Mato Grosso. Ok. Sobre isso. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? Porque, como você já colocou, a gente é pouco conhecido e quando há oportunidade de divulgar isso, para nós é fantástico, é muito importante, né? E dizer assim, a gente teve alguns avanços, né? Até um tempo atrás, até quero agradecer o Aloysio também, porque através da militância dele, se trouxe a nossa voz para ser conhecida em debate em alguns lugares. Lógico que isso ainda está pouco, mas já tem um começo através dele, né? E a gente fica muito honrado por ele ter iniciado essa militância. E dizer assim também, né? Eu sou assistente social, então a gente conhece a fundo as necessidades das comunidades, das nossas comunidades, né, de todo a comunidade indígena, a comunidade negra e todas as outras comunidades que participam, né? A gente tem ciência através de trabalhar como assistente social, o quanto somos discriminados, o quanto precisamos avançar. Mas agora, voltando para o povo cigano, como assistente social, eu sei que a gente precisa de muita coisa, mas eu acho que agora, eu acho que seria mesmo a divulgação, seria mesmo a oportunidade de mostrar a nossa cultura, de mostrar a nossa existência, né? De ter o reconhecimento nos lugares públicos para ser atendido como cigano, levando em consideração uma grande dificuldade que a gente tem dos povos ciganos mais antigos, que praticamente todos são analfabetos, e aí tem as consequências graves nos atendimentos de saúde, nos atendimentos das escolas, das discriminação. Então, a gente vê mais essa questão mais urgente. E uma outra coisa para encerrar a minha fala é a questão da habitação, porque nós nunca tivemos uma política pública para alcançar os povos ciganos com habitação. E o que o que o nosso povo mais deseja é ter a cultura cigana, mas ter um lugar para ficar, um lugar que tem banheiro, que tenha o básico que um ser humano precisa. Acho que seria isso. Estamos ouvindo. Mais alguma consideração que você queira colocar? Sim, quero considerar o convite, né? Agradecer você, Carlão, e agradecer a Aloysio, agradecer o Gataz e agradecer a Luana, que agora eu já sei que é a Luana, tá? Por estar junto com a gente aí nesse debate, tá? E assim, agradecer a Deus, né? Porque Deus
abriu essa porta da gente ser visualizado, né? E esperamos, né, que a gente retoma uma coisa que a gente tinha pensado também em fazer uma audiência pública, Carlão, para a gente ser visualizado na parte legislativa, né? Isso aí a gente cogitou uma época e depois não avançou por conta do Covid, e aí a gente não retomou. Eu acho que seria isso, e mais mesmo é agradecer a oportunidade de estar com vocês. Talvez aí no final, Terezinha, com as falas que virão depois, a gente tira como um posicionamento, né, coletivo, da gente estar articulando, se o grupo achar pertinente, essa audiência. Até porque me pareceu muito importante a situação do plano, e o Marcos vai tratar dessa questão do plano conosco, e aí a gente vê como é que a gente poderia fazer isso, né? Mas desde já agradecer em nome do projeto a beleza das cores, né? A contribuição sua, Terezinha. É uma pena que a gente teve pouca imagem para a gente vincular, né, a sua fala, porque nós precisamos editar depois o vídeo, tá? E aí eu peço até que, se depois você puder, como nós temos essa dificuldade da gravação, né, querer mandar um vídeo gravado, porque até o Luiz me perguntou, é possível na edição a gente trazer a fala, né, gravada, por conta da imagem também, né? Posso contar que a Terezinha é uma das personagens principais do episódio da minissérie, um dos episódios da minissérie Tiva e as Calins de Mato Grosso é com a Terezinha. Então a gente pode mandar esse episódio, que inclusive está muito bonito. Então eu vou pedir desculpa, porque eu vou. Que se eu tivesse. Se a gente soubesse um pouco mais antes, teria me organizado melhor, né? Mas mesmo assim, eu estou muito satisfeita e eu acredito que eu consigo voltar um pouquinho mais antes de vocês encerrar, tá? Vocês, quem gostaria de iniciar aí a fala? Novamente agradecendo, Carlão, pelo convite, esse projeto, né? Vocês Isso. conhecerem um pouco mais, né? Você falou das vivências. Eu achei que a questão mais importante é isso, é as vivências, né? Elas dizem mais do que qualquer outra coisa. Dos dias, principalmente nos dias atuais, né? Que muitos não conhecem, né? Tem a vivência, principalmente nós de Mato Grosso, nós, povos ciganos de Mato Grosso, né? Muitos hoje, temos a Luísa, que é doutor hoje, temos os grandes ciganos dentro do estado, estudados. Eu sou cigano mestiço, né? De pai e de vó, minha avó, uma grande cigana, né? Antes de dividir Mato Grosso, virar Mato Grosso do Sul, né? Então, assim, dentro do nosso Cuiabá, hoje a gente temos praticamente de 3 a 4 anos, né, Luísio, que houve-se uma visibilidade maior da nossa comunidade cigana em questão de políticas públicas, em questão de cultura, né? Um edital específico, né? De tanto a gente brigar, de querer direito. Nós existimos. Não queremos que outras pessoas falem por nós, né? Temos agora basicamente completamos quase os conselhos, né? Todos os conselhos têm cigano, né? Mas assim, não vivi em barraca. Minha avó sim, meu pai sim viveu em barraca, né? Então, assim, hoje nós vivemos em casa. Eu tenho casa, né? Hoje creio que a maioria em si, dentro do nosso estado, os ciganos vivem em que tenha casa. E assim, para a gente é importante desse projeto de vocês. Hoje nós temos também mais um decreto, né, do Plano Nacional de Políticas Públicas para nós, povos ciganos, né, que ainda está em andamento, né, e aos poucos, né, e assim, nós, dentro do Estado, a gente está numa luta, né, para melhoria da educação, acesso melhor, né, na educação, saúde, como a dona Terezinha citou aí, né, a saúde, a cultura,
né? Realmente a cultura que nós vivemos, temos uma cultura imensidão, né? E assim, nós queremos falar de nós, como que estamos nos dias atuais, né? Como vivemos, né? Para não se perder, né? Foi uma luta grande, né, Luísio? Que hoje não deixar se perder ao dialeto, que poucos ciganos falam o dialeto, falam pouco. Nós temos o nosso próprio dialeto, que é o Xibe. Nós temos muitas questões que precisam ainda ser falado, contado por nós, né? Que hoje a gente está assim, em andamento, estamos preparando muitas questões para nós, para que vocês conheçam como vivemos, o que precisa ser acessado por nós, aonde possa nós acessarmos uma educação melhor, ter, né, cotas para nós realmente, nós existimos. E é isso por enquanto. O professor Marcos quer deixar mais aberto para trazer, se já quiser iniciar a sua fala, ou a Luísio fala primeiro, Luísio. Pode ser, eu posso falar uns 5 minutinhos também, como o Mas Marcos. depois você volta, né? Isso. Eu também queria dar um pouco o depoimento dentro desse conjunto, depois trazer um pouco o depoimento da importância em relação à educação. Até porque tive esse acompanhamento, esse prazer de trabalhar um tempo com a Luísio lá no Conselho Estadual de Educação, né? E a importância desse trabalho que nós fizemos lá. Eu passo, então, a fala para o Aloysio, depois a professora Luana, né, que vai trazer também questionamentos, além da contribuição. Então, vou falar um pouquinho do movimento social cigano, que é uma coisa muito nova, assim, muito recente. Internacionalmente, né, o movimento cigano ele começou a partir da década de 50, 60, pós-guerra mundial, surgindo no âmbito dos direitos humanos, e principalmente em Europa, com, por exemplo, em 1970, 71, a criação da União Romani Internacional e a realização do primeiro segundo Congresso Internacional Romani. Nessa ocasião, participaram vários países da Europa, mas não da América, né? Brasileiros não estiveram presentes, e lá foi escolhida a bandeira cigana, o hino cigano e algumas pautas, que eram principalmente combate ao racismo, estereótipos, preconceitos. E essa União Romani Internacional foi reconhecida pela ONU como uma entidade consultiva relativa aos povos ciganos, na ONU. No Brasil, com a redemocratização do país, a partir de 1988, e a Constituição Federal, começa-se a também se desenvolver um movimento social cigano. A primeira associação cigana foi criada pelo Milva City, que foi um grande cigano de etnia Rom, né? Eu e o Marcos somos Calon, ele era de outra etnia. E Milva City criou, em 1988, 87, por aí, lá no âmbito, junto com a criação da Constituição, a primeira associação cigana criada por ciganos no Brasil. E ainda existe até hoje, no Rio de Janeiro, eles moram, né, esse pessoal. E aí, depois disso, começou-se a criar várias associações, né? A nossa Associação Estadual das Etnias Ciganas, ela foi criada em 2018, mas tiveram outras associações antes da nossa. A Associação dos Ciganos do Paraná, por exemplo, também foi uma das primeiras. Eu e o Marcos estivemos lá agora no Paraná, no Dia Estadual dos Ciganos, né, no Paraná, e eles foram o primeiro estado a estabelecer o Dia Nacional dos Ciganos, Dia Estadual dos Ciganos, desculpa, porque o Dia Nacional dos Ciganos só passou a acontecer no Brasil a partir de 2006, com um decreto do Lula, e foi a primeira política pública específica para ciganos, né, que existiu no Brasil, em 2006. Até então, foram só políticas persecutórias, violentas, racistas, que expulsavam as pessoas ciganas, né, que impediu de acessar a escola, a Terezinha já falou, de fazer várias outras coisas, né, e hoje o movimento cigano brasileiro ele tem mais ou menos umas 50, 60 associações, coletivos, né? O Marcos também é de uma associação de mulheres ciganas, Associação Nacional de Mulheres Ciganas.
Associação Nacional das Mulheres Ciganas. Das Mulheres Ciganas, que é a nossa conselheira nacional também, né, da Bahia, a Dinha. Dinha. E também colabora com a nossa associação, né, Marcos? Você também é nosso colaborador. Também. E, bom, como eu disse, no Mato Grosso, a gente tem aí a presença dos povos ciganos desde a década de 40, 50, né, uma presença bem antiga em Cuiabá também. Chegaram por aqui itinerantes, né, viajando no lombo dos cavalos, vindo de Minas Gerais, Goiás, chegando primeiro ali por Mineiros, divisa de Goiás, né, com Santa Rita do Araguaia, Alto Araguaia, e foi vindo, foi andando por tudo e foi criando comunidades, né, Rondonópolis, Cuiabá, Tangará, hoje já estão em Sinop, já foram um pouco para o Pará também, já tem uma galera da minha família que está no Pará também. E é isso, assim, né? Eu acho que os ciganos, o IBGE não faz a contagem, né, dos povos ciganos do Brasil, então é difícil saber quantos somos e onde estamos, assim, exatamente, porque o censo não contabiliza. Mas nós, da associação, sabemos que nós temos em Mato Grosso, cadastrados na associação, mais ou menos umas 1.000 pessoas. Só que espalhados em mais de 10 municípios, né, que é o que a gente tem cadastro na associação. Mas a gente acredita que pode ser mais, que tenha mais, porque como a gente também não tem capilaridade para todos os municípios, né, então fica difícil de conseguir mapear tudo. Acho que é isso, assim, de introdutório, falando um pouquinho, assim, do movimento, da organização, né. E só para encerrar, das etnias, que eu acho que é importante também falar, nós somos 3 troncos étnicos, que tem diferenças entre si, na língua, nos costumes de casamento, nas tradições, nos trabalhos tradicionais, né? Por exemplo, os Calon são os ciganos cavaleiro. São 3 grandes grupos, os Calon, os Rom e os Sinti. Os Calon são os ciganos cavaleiros, comercializavam cavalos, né? Tem essa ligação com os cavalos. Os Rom, Caldeirache, por exemplo, porque os Rom têm várias subetnias. Os Caldeirache trabalhavam com cobre, materiais de cobre, todos esses ciganos que vêm de tacho de cobre, panela de cobre, são os Caldeirache. Tem também o Sinti. O Sinti já é outro tipo de atuação. Só que no Brasil tem poucos Sintis, quase não se tem Sinti. A maioria é Rom e Calon. E os primeiros que chegaram que foram os Calon, deportados de Portugal por serem ciganos, né? E é importante dizer também, só para encerrar minha fala, que os ciganos não são originalmente da Europa. Chegaram lá por volta do século 1000, 1200, por aí. Depois de longas caminhadas, a memória oral fala que nós viemos do Egito, mas as pesquisas científicas estão apontando para a Índia, né? Que até teve um grupo que passou para o Egito, mas que originalmente talvez teria sido na Índia. É isso, assim. Nós podemos passar aí para a professora e depois a gente dá mais um giro entre nós, né, com as contribuições, e aí a gente vai construindo esse lugar de fala, né, que vocês acham que aonde as coisas vão se colocando. Mas de antemão aí a gente já tem bastante elementos, né, para a gente iniciar. Professora Luana, por favor, se organize no local, né, em relação ao debate que a gente vinha fazendo sobre a questão da origem e das diferentes etnias, Luiz. Eu gostaria de perguntar, né, um pouquinho assim, indagar acerca de que nós tivemos um momento de grande preocupação no Conselho Estadual de Educação, né, de como o Conselho deveria se posicionar para que nós pudéssemos atender a um processo de educação que acreditava-se fosse mais um processo itinerante do que um processo onde as pessoas estivessem mais fixas, né, em comunidade. E quando eu ouço a fala de vocês hoje, eu percebo que talvez nós devêssemos trazer para o interior do debate a revisão da resolução estadual que foi construída
mas foi construída numa concepção de que os povos ciganos, né, as diferentes etnias, estavam num constante itinerário, sem fixação em lugar nenhum, né? E aquela normativa, me parece, ela ficou devendo para essa fala que vocês trazem, justamente situar para ajudar, né, nessa visibilidade, uma vez que já tem várias comunidades, né, formando novamente um novo lastro de trabalho em relação ao que o Conselho ou a educação deveria estar proporcionando, né? Porque nós vamos ter agora a revisão do Plano Nacional de Educação, né? Chegamos aí ao final dos 10 anos. Essa revisão precisa também passar pela diversidade cultural, né? Essa releitura de como que estão essas diversidades e como, de fato, elas podem acessar o Sistema Nacional de Educação de maneira a fortalecer o processo cultural, histórico, originário, a própria concepção e produção de documentos sobre esses diferentes povos. E aí vem um pouco, então, a minha participação nesse sentido de contribuir, né, que eu até dizia para o Marcos, abriu novamente um programa de pontos de cultura. Aí ele diz, olha, mas nós precisamos dos editais nossos que alcancem o nosso pessoal. Hoje nós estamos em 2024, 10 anos já se passaram, quase 10 anos, nós vamos fazer 10 anos que a resolução dos povos itinerantes ela foi construída no âmbito do Conselho Estadual de Educação, né? E qual seria o desafio para voltar a ela e renová-la a partir do referencial que vocês estão trazendo? Eu acho que essa é talvez um trabalho também muito importante na valorização desses povos, que é um pouco, e vai de encontro um pouco daquilo que a Terezinha também colocou na fala dela, além da fala que o Marcos e você traz, né? E aí fica também aí para nós, como um desafio inicial, fazer essa visitação a essa resolução para que a gente possa ressignificar essa resolução. Ela ainda está apontando para um estilo de vida cigana que me parece que hoje já tem algumas alterações no modo, né, de estar se resguardando a cultura e, ao mesmo tempo, né, assumindo aí as questões da cultura cigana, e que precisa ser revista também como um referencial, né, de abordagem de políticas públicas pelo Conselho Estadual de Educação. Então, eu deixo aí essa fala no sentido de contribuir, né, com essa preocupação que ficou expressa nas vozes da Terezinha, nas suas vozes, Marcos, que você traz, e também um pouco do que o Aloísio ajudou a construir, né, Aloísio? Você foi praticamente o autor principal dessa resolução, no momento aí que você estava estudando essas culturas. A gente vai precisar fazer essa revisitação, e o Conselho, Marcos, só para ajudar, o Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial pode pedir essa pauta no Conselho de Educação e abrir essa janela de discussão, essa pauta, criando uma comissão temporária ou até permanente para discutir essas questões no âmbito do Conselho, fazendo com que a gente possa realimentar a política de discussão sobre a educação das comunidades quilombolas, das comunidades ciganas, né? Desculpa aí. Eu volto aí a palavra para a professora Luana. Parece que agora já dá para ouvir, né, Luana? Pronto. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade, essa rica oportunidade na qual foi me concedida, né, de estar aqui com pessoas preparadas, pessoas capacitadas, e também, né, dentro dessa perspectiva
da área, né, que são ciganos, né, são as pessoas nas quais eu pesquiso, né, voltado para a temática da minha pesquisa. De antemão, eu queria falar um pouco sobre a mulher cigana, né? A mulher cigana, ela carrega consigo, né? Além da sua beleza, né? Dos aspectos culturais, como dança, religiosidade, entre outros artefatos, né? Ela desperta nas pessoas uma curiosidade, né? Diante do seu olhar, né? Um olhar de mistério, né? Que, por sua vez, ele é carregado de significados. Então, assim, muitas vezes, né, são invisibilizadas na sociedade, né, ou são vistas de uma maneira com estereótipos já construídos, né. O professor Aloysio até trouxe, né, essa contribuição, eu achei bem interessante, né, sobre a questão dos estereótipos. E, assim, culturalmente, né, prendadas, né, muitas dentro da questão cultural, vocês estão conseguindo ouvir? Estamos ouvindo. Certo. Muitas dentro desse contexto cultural casam cedo, né, antes dos 20 anos. Então, tem toda uma tradição envolvida, né, nessa questão de gênero referente às mulheres ciganas. E uma das coisas assim, que eu queria trazer assim, enquanto discussão não é apenas o contexto educacional, mas também, embora hajam semelhanças, né, em relação a alguns aspectos, existem múltiplas singularidades referentes não só aos aspectos territoriais de localidade, como também, né, aspectos referentes aos povos, como o professor também trouxe, né, a diferença entre os povos que atuam, por exemplo, aqui no Brasil. Então, existem singularidades não só entre as mulheres, mas os povos em geral, né? Então, assim, a educação é um ponto importante a ser destacado, principalmente quando se refere ao contexto referente às ciganas, às mulheres ciganas, por exemplo, que são itinerantes, né? Eu não vou falar assim nômades, porque eu acho que nômades é algo assim mais muito voltado assim para o contexto, digamos assim, antigo, né? Eu vou falar assim, as itinerantes, as mulheres ciganas itinerantes, né? Elas têm mais dificuldade no acesso, na acessibilidade à saúde, à educação, né? Enquanto as mulheres ciganas, nas quais convivem com os povos não ciganos, elas têm mais acessibilidade, né, dentro dessa perspectiva, principalmente educacional. Inclusive, já há levantamentos, por exemplo, de mulheres ciganas, nas quais já possui, né, a formação superior, né, mestrado, enfim. E eu falo assim, especificamente, né, eu falo assim, especificamente das mulheres, por exemplo, e isso é um grande avanço, né? Por exemplo, esse acesso, né, essa acessibilidade, essa evolução referente ao contexto educacional. Sobretudo, existem também alguns conflitos, né, dentro de uma leitura de um artigo da Lessa, eu pude perceber que existe, por exemplo, uma cigana, a Paula Soria, ela relata, né, a sua experiência, na qual, por exemplo, ela teve que se desvincular da sua comunidade dentro de uma perspectiva de continuar, dar prosseguimento aos seus estudos, né? Então, ela não seguiu a tradição da sua comunidade, embora ela carregue consigo não só o orgulho, né, da, da sua origem, né? Como também ela não, de uma certa maneira, desconstruiu, né, a sua base, né? Ela somente teve que se desvincular porque não houve, de uma certa maneira, concordância dentro dessa perspectiva de seguir a tradição.
E ela, inclusive, luta, né, diante da desconstrução, da desmistificação referente à construção, por exemplo, de estereótipos que limitam a identidade cultural das mulheres ciganas apenas aos aspectos já falados, né, que são os aspectos de dança, religiosidade, leitura de mãos, né, esses aspectos culturais. Então, assim, as mulheres ciganas, elas são muito mais, elas têm bastantes contribuições, não só culturais, né, mas de uma maneira geral, né, na integralidade, né, do seu ser, né, das suas identidades, né, onde esses estereótipos, eles necessitam, né, serem discutidos e serem E eu trouxe também uma contribuição referente a Miriam Stambesco, né, que foi, digamos assim, a primeira advogada cigana brasileira, né, a fazer uma graduação em 1976, né, onde com muita luta, né, ela luta hoje pelo resgate da cidadania dos povos ciganos, né, e também ela faz parte, né, do Conselho de Promoção da Igualdade, né, racial. E ela faz justamente uma crítica a essa questão da dificuldade de acesso das mulheres ciganas que não são, assim, digamos, sedentárias na perspectiva de não serem itinerantes, de conviver ali com os povos não ciganos, e que, de uma certa maneira, prevalece um grande índice de analfabetismo entre as mulheres ciganas. E um dos costumes, né, por exemplo, é a questão, né, do casamento, né, de estar com, né, ser tocada, né, por exemplo, por um homem, no contexto, né, cultural, tradicional. E o mundo cigano, ele mostra, né, um universo de múltiplas facetas, né, e onde há, assim, um conflito justamente entre a modernidade, né, e a tradição, né, existem vamos assim, esse conflito, né, referente, porque alguns, né, de certa maneira, preservam os costumes de uma certa maneira e há, digamos assim, um determinado, diante dos levantamentos de pesquisa, inconformismo em relação a alguns costumes, né? E eu queria trazer, nessa discussão, aproveitando, né, que eu estou diante, né, de pessoas, assim, preparadíssimas, né, dentro da perspectiva da minha pesquisa, inclusive eu estou muito feliz com isso, né, eu queria deixar algumas questões que eu achei bem interessantes, né, que fazem parte também, de uma certa maneira, da minha curiosidade enquanto pesquisadora, né, e as questões que eu queria deixar para vocês neste espaço, né, de discussão digamos assim, como vocês veem, por exemplo, né, a relação do direito da mulher cigana, né, no que tange a gênero na cultura cigana. Né? Porque uma coisa é a percepção, outra coisa é a realidade. Então, existem eu já realmente certo. Eu queria trazer algumas questões que fazem parte de uma curiosidade, por exemplo, enquanto pesquisadora, certo? Acerca das relações de gênero no cotidiano. Estão me ouvindo? Como vocês veem no direito, no que tange a questão de gênero na cultura cigana? Porque uma coisa é a percepção, outra coisa é a realidade, né? Então, eu queria ouvir de vocês como que vocês veem, né, essa relação, né, de direito no caso da mulher, né, cigana. E como vocês, no caso, né, a professora Terezinha, ela
saiu, mas eu acho interessante, assim, deixar esse questionamento, porque eu acho muito importante, né? Que é, por exemplo, como, né, ela se vê enquanto, por exemplo, mulher cigana, né? Qual o significado, qual o sentido atribuído enquanto, né? Diferentes, né? São contextos diferentes. Por exemplo, a gente lê, existem literaturas diferentes que descrevem os perfis das mulheres ciganas. Então, eu queria ouvir, né, de uma mulher cigana, é interessante, e também, né, dos homens ciganos também, né, a visão, né, de, né, o significado da mulher cigana. As mulheres ciganas se apresentam nas relações sociais, né, na sociedade, como constroem essas relações na sociedade. E vocês se veem nesse contexto de vivências e contradições que a sociedade tem. Por exemplo, aquela questão, por exemplo, que aos olhos, por exemplo, dos povos ciganos é algo natural, mas que aos olhos dos povos não ciganos é escandaloso, por exemplo, né? De que maneira vocês se veem dentro desse processo? Muito obrigada, gente, de antemão. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, tá? Obrigada. A Terezinha disse que se ela chegasse a algum lugar que ela pudesse parar, né, que ela estava indo a um destino, ela ainda entraria. Né? Mas eu penso que agora a gente poderia problematizar algumas as questões que nós estamos discutindo. E eu gostaria também aqui de problematizar algumas delas. Eu acredito, Marcos e Aloísio, vocês foram os verdadeiros implantadores, né, desse debate, dessa discussão em Mato Grosso. Eu acompanho o movimento há mais de 30 anos aqui, um movimento social de maneira geral, e é muito grande a nossa luta. E eu lembro quando, desde as primeiras conferências do Marcos, apresentando, indo até os lugares, levando o debate, às vezes... Fui delegado da CONAI também, fui delegado nacional. Delegado nacional da CONAI. Quando nós procuramos a Aloísio, por exemplo, Aloísio, o Conselho não tinha sequer, né, o conhecimento de como lidar com as questões ligadas à cultura cigana. Né? Então, assim, era muito grande o desconhecimento de quem se propunha a fazer política de educação para a diversidade cultural desse Estado. Tão grande que a ideia era de que, bom, nós não temos como atender, porque não há uma fixação no lugar, portanto, não se podia pensar no atendimento. E aí a gente fala assim, aí a gente ouve a fala da professora Terezinha dizendo da dificuldade ainda do analfabetismo, que não é só das culturas ciganas, são também das culturas quilombolas, culturas outras que a gente enfrenta dentro desse contexto geral, né? Eu penso que o movimento social ele tem uma dívida nesse sentido, né, de trazer com mais força a luta para superar o analfabetismo dentro dos diferentes grupos de diversidades que se encontram em luta, né, depois da redemocratização, né? Mas assim, ficou também assim bem explícito que hoje a cultura cigana tem uma visibilidade. Nós temos referências para a gente buscar, né? É claro que eu acho ainda que as referências elas ainda são poucas. Nós estamos buscando ainda fortalecer, ganhar uma musculatura social maior para intervir. Talvez esse seja uma das questões que mais pesa para nós. Mas, assim, enquanto coordenador desses fóruns didáticos pedagógicos da Beleza das Cores, eu entendo que esse tem que ser um espaço para vocês expressarem cada vez mais essa necessidade que a gente tem de abrir o diálogo.
inclusive questionar sobre a possibilidade de se é necessário abrir uma audiência pública para discutir o plano, Marcos. Eu Muito penso importante. que a Assembleia Legislativa de Mato Grosso ela precisa abrir para discutir um plano que é um plano nacional, que é fruto de uma conquista árdua, né, da luta de vocês, porque no plano vai contido as ações de políticas públicas necessárias para o fortalecimento, para dar visibilidade e para atingirmos também outras lutas como essas que a Luana está trazendo, que a professora Terezinha colocou anteriormente em relação à dificuldade, né, de estar falando e que hoje já é bem menor, né, essas dificuldades. E, no contexto geral, dizer assim, o cenário está sendo composto, né? E eu sinto muito assim, quando nessa conversa essa semana com o Marcos, me marcou muito a fala sua, Marcos, porque você traz com muita paixão essa coisa de que é preciso que os espaços estejam abertos, estejam ouvindo, né, as vozes da cultura de vocês, a partir de vocês, e o quanto é difícil ainda poder avançar por falta de que esses espaços ainda, muitos deles ainda precisam reconhecer. É ocupado por outras pessoas que não são ciganas, né? Exatamente. E aí, eu fiquei muito feliz quando eu soube que o Conselho, né, na nossa gestão passada, quando eu entrei já tinha uma gestão em curso, eu não consegui fazer isso, mas agora no final se garantiu a presença cigana no assento deste Conselho. Eu acho que vai ser de suma importância, até por conta de que, nesse momento, vocês também têm uma ponte com a política nacional cigana, né? Através da sua representação, Marcos. E aí eu acho que esse é um fortalecimento muito grande. A gente trabalha no coletivo, né, Carlão? Nacionalmente, tem a minha primadinha, que é a mulher cigana, primeira presidente da associação, né? Nossa, uma mulher incrível, que ponderada mesmo. A gente não trabalha só. Então, não é somente eu, porque eu sou do Estado mesmo, mas é uma ponte enorme até Porto Seguro. Então, eu queria que vocês trouxessem um pouco isso. E eu queria também, assim, do Aloysio, pedir um pouquinho, assim, que aprofundasse um pouquinho conosco, Aloysio, essa relação de interculturalidade e de valores das vivências ciganas nesse contexto atual, né? O que é importante nós olharmos enquanto sociedade que está tentando construir política pública ou está buscando construir política pública num cenário difícil, né? Mas o que é preciso a gente olhar para poder ajudar a fortalecer realmente que os próximos fóruns a gente possa se desdobrar em espaços diferentes e ajudar a fortalecer, né, o debate que vocês estão trazendo hoje, nesse primeiro momento, né, junto conosco. Até porque em outros lugares vocês já estão discutindo e já estão levando essas políticas adiante. Então, a gente percebe que a gente fala de Associação Mato Grossense de Cultura, a gente fala de cultura, né, o quanto que a cultura ainda precisa aprofundar para fazer o debate de quem realmente precisa ganhar essa visibilidade. É um desafio para nós, né? E enquanto o projeto A Beleza das Cores, eu entendo que a gente tem que se voltar para isso, ser uma voz que ajuda a entoar essa luta que vocês estão levando, né, durante o cotidiano de vocês, nessa trajetória. Então, eu quero deixar mais essa contribuição de fala, no sentido de também interrogar um pouco sobre isso, porque eu entendo que, assim, não volta mais atrás, Marcos. O espaço conquistado, ele agora pode até... a gente pode, às vezes, até perder algumas conquistas, dependendo dos governos, mas é imprescindível, né, que uma sociedade que se diz democrática
olhe para toda a diversidade possível, pela interculturalidade, e tem que abrir esses espaços. Então, eu penso que uma das funções fóruns é levar essa voz de vocês a todos aqueles que possam ouvir e, ao mesmo tempo, ajudar a fortalecer, né, aquilo que vocês estão trazendo. Seria isso, eu não gostaria de me alongar, porque eu acho que a fala tem que vir, realmente, ela tem que estar vindo de vocês e a gente precisa fortalecer, né, essa fala. E aí eu passo a palavra, né, não sei se o Luiz ou o próprio Marcos, para a gente fazer mais um novo giro, já finalizando com as nossas considerações aí, né, em relação a esse momento. Marcos? Pode pode falar, Luiz. Aloysio? Podemos? A Luana deixou aí Então, tá. algumas perguntas também, né? Vamos ver Vou como é que falar um pouquinho, então vou falar um pouquinho respondendo o que a Luana perguntou, né, sobre a questão das mulheres ciganas. Eu vou ler aqui um trechinho da Maria Gil, que é uma ativista cigana Calim de Portugal, que numa entrevista perguntaram para ela, a pergunta foi o seguinte: existe a ideia preconcebida de que a comunidade cigana é extremamente machista, mais que a nossa, a dos ditos brancos. Aí Maria Gil respondeu assim: não. O patriarcado cigano, como todas as comunidades ciganas de uma forma em geral, encontra-se entrecruzado pelas conjunturas de marginalidade, subalternidade e exclusão social. Nesse sentido, reivindicar a masculinidade e responder às normas que lhes são impostas é de vital importância para a afirmação da própria identidade, estigmatizada e desconsiderada pela sociedade não cigana. Por isso, não os posso considerar mais machistas, mas sim homens que se movem pelas circunstâncias que o meio social lhes proporciona, que por vezes são extremamente violentas. Transgredir as leis e as normas na nossa comunidade cigana ganha uma visibilidade absoluta. Há sempre a tendência para apresentar a nossa população como um grupo homogêneo, como se o sexismo e a opressão patriarcal fossem prerrogativas de culturas exoticizadas como a nossa. Por exemplo, se ocorrer uma violação dentro da comunidade cigana, os ciganos passam a ser todos violadores. E é uma notícia que tem grande impacto na comunicação social. Então, sobre essa questão das mulheres, eu acho que essa resposta da Maria Gil é perfeita, porque ela vai no ponto. E, assim, né, é uma resposta incrível, maravilhosa. Sobre a itinerância, né, que foi comentada e tal, eu acho que é importante considerar a itinerância porque ainda tem grupos que continuam itinerantes e que continuam com suas crianças fora da escola. Agora mesmo, em Cuiabá, esse ano já passou por aqui pelo menos 3 acampamentos em Cuiabá. Rondonópolis também tem acampamentos. Então, mas existe também uma grande comunidade que fixou residência. E para essas pessoas, para essas comunidades ciganas, é importante que as escolas, por exemplo, de Cuiabá, Rondonópolis e Tangará, ensinem a história cigana, a cultura cigana, a arte cigana, as artes ciganas, né? Ensine, igual teve a Lei 10.639, eu acho que tem que ter também isso, porque não está nos currículos escolares, os professores não foram formados para isso. Então, um trabalho que tem, assim, todo um ciclo de coisas para serem feitas, né? Que eu acho que muitas vezes as pessoas ciganas, elas vão para escolas que estão fixas, nem falam que são ciganas. Muitas vezes ficam quietinhas, porque se falar que é cigana, se rouba um lápis na escola, já vai ser ela que vai ser apontada, né? Então tem isso também. Bom, e falando sobre esse plano nacional, sobre a audiência pública, sabe que o deputado Nininho, a revelia da comunidade cigana, porque nós nunca fomos chamados a discutir em nada, propôs um projeto de lei de um dia de criação de um dia estadual dos ciganos em Mato Grosso, que está lá tramitando. Só que ninguém nunca foi consultado sobre isso. Foi só dado esse pontapé, não sei nem se o Marco sabe sobre isso, mas tem lá essa proposta da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, que talvez poderia ser também uma oportunidade para a gente discutir isso, né? Vamos dar uma provocada sobre isso, Luiz. Eu não sabia, não.
Muito bom. E aí, eu acho que as vivências atuais, sabe, assim, terminando já a minha fala, nossas relações interculturais, é preciso olhar, assim, porque nenhuma cultura, ela é fixa. As culturas todas vão se modificando, né? Então, por exemplo, as comunidades ciganas que tinham uma tendência, por exemplo, no passado maior a algumas questões como, por exemplo, a LGBTfobia, que isso é uma questão também presente, não só o machismo, mas hoje algumas comunidades estão mais abertas, né? A gente ainda não tem um movimento LGBT cigano, por exemplo, mas a gente já tem alguns embriões de algumas iniciativas de algumas pessoas, ativistas que fazem isso. Então, o que a gente precisa, eu acredito, como todo povo tradicional, que, por exemplo, usar um celular não torna uma pessoa indígena menos indígena. Assim como um cigano que faz universidade e que não está mais na barraca, continua sendo cigano, porque é sangue, é etnia. Não é um batismo, não é uma escolha, né? A gente nasce cigano. Você não deixa de ser cigano porque você está usando uma roupa ou outra. Ou você não deixa de ser cigano se você estudou, né? Porque antes a maioria não estudava. Por exemplo, o que acontecia também antigamente? Muitos ciganos casavam muito cedo, muito jovens. Ainda existe isso nas comunidades tradicionais, mais tradicionais. Mas já está mudando também. Uma outra coisa, ciganos só casavam entre si, né? Entre parentes, mas também já é uma coisa que está mudando. Então, eu acredito que é muito necessário que a gente continue ocupando esses espaços nos conselhos, né? Nos fortalecendo como povo tradicional, tendo habitação, tendo terra, porque, por exemplo, os municípios não disponibilizam um espaço para receber os grupos nômades, com água, com luz, com recolha de lixo. Eles têm que ficar em qualquer lugar, jogados nas praças, tentando buscar água, luz. Então, para essas pessoas é preciso ter esse espaço. E tem um monte de ciganos nas periferias que não tem casa, não é mais nômade, continua sendo itinerante, às vezes vendendo produtos, circulando, mas aluga hotel, né, fica na casa de parente, mas não tem casa própria, que é um déficit habitacional brasileiro também, né? Enfim. E que não tem como acessar, né, Luiz? Não tem como acessar. Não tem programa específico para nós, né? Então, acho que, na verdade, o que precisa ser feito é que toda política pública ela precisa respeitar as especificidades, né? Nós temos que ser garantidos as especificidades respeitadas. É isso, assim, na minha opinião, né? Fechando já minha fala. Tudo bem. Marcos? Como diz, a Luiz já resumiu um bocado já de tudo aí, então vamos pegar. Essa aí eu vou procurar, vamos depois ver sobre isso daí, sobre o que foi acesso ao deputado Lininho, né, Luiz? E essa questão da mulher cigana, eu falo por minha família também, que, né, hoje já temos tradições, mas vivemos, hoje, nosso mais velho permite que uma mulher lidere, uma mulher vai estudar, permite-se a sair da comunidade, mas não deixa de ser cigano, né, como a Luísa citou, né, como eu disse, temos lá, dentro da nossa associação também, é uma mulher cigana que lidera, né, mas sempre é passada para os mais velhos, a gente sentar e dialogar com todo, né, a gente não, mesmo que saia para buscar políticas públicas, a gente não deixa de comunicá-lo, né, não deixa de dizer o que estamos em busca, né, a mulher cigana, a gente, dentro da nossa tradição, ou dos dias atuais, de agora, elas estão em busca dos seus direitos também, mas não deixando de ser cigana, vivendo da tradição em si, continua, né? Mas não como antigamente casávamos, né? Entre novos, entre parentescos mesmo, mas não vivemos dessas formas. Só algumas, poucas comunidades hoje em dia dentro do Brasil. Né? Por enquanto, só. Se quiser fazer alguma pergunta para encerrar. Professora, professor Carlão. Professora Luana, a senhora tem mais alguma consideração, professora? Não, por enquanto, são esses os questionamentos. Eu estou muito feliz de estar bebendo desse conhecimento, né, nos quais vocês estão aqui compartilhando, né,
E quem sabe em breve, né, terei a oportunidade de conhecê-los pessoalmente e estar trocando mais ideias. Assim. Eu pretendo assim levar essa discussão à frente, né, para uma pesquisa de doutorado, né, e eu gostaria muito assim de estar trazendo essas contribuições de vocês. Muito obrigada. Pessoal, eu quero agradecer muito a agenda do Marcos, do Aloísio, né? São agendas difíceis. A gente sabe, a representação de vocês, elas não se resumem aqui em Mato Grosso. A professora Luana também está o tempo inteiro nas escolas, né? Foi uma agenda muito difícil para a gente chegar até aqui, construir esse espaço de diálogo. Mas esse é o início, é o primeiro de outros que poderão vir. Nós tínhamos um espaço dentro do programa que é uma entrevista também, que deve ser resgatada, que é feita junto ao SBT, durante o período de 20 minutos ou 21 minutos, falando da questão da cultural mesmo, né? Que é feito num quadro que é coordenado por uma das coordenadoras do programa, e a gente gostaria que, se o programa for abrir agora o quadro, que a gente pudesse ter como referência, quando abrisse, né, uma fala de vocês. É uma fala que vai estar sendo passada diretamente pelo canal da TV da Assembleia Legislativa, né? Divulgada também pelo SBT em todos os lugares. É um programa de domingo que fala fala das lideranças, é ouvir as lideranças, as experiências culturais de Mato Grosso. Então, é um quadro muito importante. Nós vamos estar editando esse material, a equipe técnica faz uma edição e ela lança para nós o link, a gente passa para vocês divulgarem. Mas a gente gostaria também, assim, o Aloísio passou aí um link de uma fala, né, para a gente poder editar, leva um tempo, a equipe faz o trabalho todo e devolve para nós, para que a gente possa fazer divulgação, e também é divulgado diretamente pela página, né, da Associação Mato Grossense de Cultura e Assembleia Legislativa, né, que é um programa feito em coparticipação da associação com a Assembleia Legislativa. Então, ganha uma visibilidade muito grande no Estado, em todos os lugares. Talvez esse seja a importância maior de termos aí as vozes de vocês nesse contexto que a gente está trabalhando. Eu vi quase que como uma necessidade. A gente não poderia, eu falei para o pessoal, a gente não pode falar de diversidade cultural se nós não trazermos aqui as vozes ciganas. Nós estaremos com um vácuo, um espaço vazio, né? Porque dentre as vozes e os gritos que têm sido dados de diferentes culturas, a cultura cigana vem aí, né, há muito tempo deixando, né, a sua marca, né, e também as suas mensagens. Então, eu quero agradecer, em nome do projeto A Beleza das Cores, a participação, né, de cada um de vocês na tarde de hoje, e também passo a palavra para vocês, né, para os agradecimentos finais, e nós, em nome, né, dos nossos coordenadores da Associação Mato Grossense de Cultura e do projeto A Beleza das Cores, agradecemos esse momento desse fórum didático-pedagógico. Temos a certeza de que ele vai levar uma mensagem a todas as pessoas, né? E, ao mesmo tempo, abrir novas interlocuções para que a gente possa fortalecer, Marcos, né, as reivindicações que você tanto coloca e que eu acho que isso é extremamente pertinente. Para mim, já fica o desafio de que nós precisamos fazer a revisão dessa resolução, abrir o espaço para a conferência. Agora já foi lançada a Conferência Nacional, né? De Igualdade Racial. As vozes de vocês nessa conferência provavelmente serão as vozes mais importantes desse país. O IBGE precisa reconhecer todas as diversidades nesse contexto de levantamento. Nós ainda temos etnias e povos tradicionais que ainda não estão sendo abordados. Enquanto houver um só povo,
né, tradicional, fora do recorte dos indicadores do IBGE, nós estamos com a política falhando. A política nacional do Estado Democrático de Direito, ao meu ver, falha. Né? Por quê? Nós precisamos ter esse indicador, porque trata-se de uma política também de afirmação, uma política de afirmação, né? E de reparação. Né? Historicamente, né? Então, Historicamente. eu quero terminar, né, nesse momento, temporariamente, a minha fala, deixando esse contexto de pensamento, de que nós precisamos, sim, de uma política, né, de um espaço maior, e que ela não pode ser somente as vozes, agora ela tem que se traduzir em políticas, e que o IBGE ele precisa, né, fazer o censo, né, das etnias ciganas, para a gente saber o tamanho dessa política. Não esperar daqui 30 né, anos, né? Aonde precisa chegar, mapear, né, todos esses povos e os problemas aqui trazidos, mas também apontar os avanços que já foram feitos. Então, é nesse sentido que a gente agradece em nome do projeto A Beleza das Cores. Eu passo a palavra aí para o Marcos, depois a Luísa e a Luana, para a gente estar fechando esse nosso momento, né, do diálogo de hoje. Carlão, uma boa tarde. Luana, boa tarde. Boa tarde, Aloysio. Para a gente é de grande honra esse convite, né? Em si, a sociedade mato-grossense nos entender quem somos nós e como vivemos os dias atuais, né? Eu só tenho aquela lembrança, né, de ver ser sempre ciganos itinerantes a estar em vários municípios. Não, hoje muitos vivem em casas e assim que tenha mais projetos dessa forma direcionados é nos entender e nos devolver algo que tiraram historicamente, né, que dentro da educação se fala, né, dentro dos livros didáticos não tem, né, algo que fale, né, graças a gente fomos em cima também não consta nem no dicionário, né, coisas errantes, né, que nós não somos um povo do que citado daquela forma, né, então queremos algo que é só nosso por direito. Nós somos existentes, pagamos nossos impostos também. Então, mas assim, só queremos algo que é nosso, né? Que outros venham sempre estar na luta, na militância, né? Que muitos já se foram de nós, que lutou e outros estão a lutar e assim vai ser por diante. É um coletivo, é todos lutando junto para a gente alcançar aquilo que é nosso. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Aloysio, ligar o microfone, a câmera. Vamos lá. Só tenho a agradecer o convite, né, a disponibilidade do professor Carlão de nos abrir esse espaço, de insistir com a gente, né, de vamos fazer, a gente tem que fazer, a comunidade cigana precisa aparecer, né, estamos aqui. É importante que a gente dê as mãos, né, a todos os movimentos sociais, porque o nosso inimigo é comum, né? E muitas vezes a gente passa pelas mesmas situações, algumas situações, claro, as diversidades, as especificidades são diferentes, mas a violência, a opressão, muitas vezes é a mesma, né? E é importante esse trabalho de divulgação, de abordagem de pautas, de levantamento de necessidades, né? E só agradecer mesmo, dizer que nós estamos sempre disponíveis e abertos. A gente, enquanto povo cigano, estamos também juntos para somar com outros povos tradicionais, né, em outras questões. E só agradecer mesmo. Uma ótima tarde ao Marcos, ao professor Carlos e à Luana, viu? Grato pela tarde enriquecedora. Muito obrigado, Aloysio. Luana? Eu só queria agradecer a oportunidade por esse momento que, resumidamente, em um adjetivo, eu vou dizer que foi um momento maravilhoso, né? Discutir, eu acho que é importante esse debate do contexto educacional, né? Dos povos ciganos, da mulher cigana, né? Exaltando-a, né? Para além do contexto, né? Cultural, né? E também dizer que
foi assim um momento de construção, de gratidão, sabe? Por tudo, pelo conhecimento construído. Gratidão, professor Carlos, pela oportunidade, tá, de estar aqui, né, com estes maravilhosos, né, ciganos, né, que estão aqui trazendo, né, contribuições ricas, né, para esse debate. E é isso, só agradecer mesmo, tá? Obrigada. Gente, em nome da Associação Mato Grossense de Cultura, né, dos fóruns didático-pedagógicos, do projeto A Beleza das Cores, nós agradecemos a todos vocês, tá? A todas também, e nos colocamos à disposição. Assim que esse material for editado, a gente já vai estar em contato com vocês, para que possa ser reproduzido, né, e, ao mesmo tempo, visitado por todos. Diante dos desafios aqui deixados, a gente vai manter uma interlocução, Aloysio, para que dentro é claro, eu acho que dentro das condições de vocês, a gente abrir os espaços necessários, inclusive da Assembleia, para levar a discussão sobre a questão da política, Marcos, que vocês necessitam levar. Eu penso que a representação dos 3 municípios, Rondonópolis, Tangará da Serra e Cuiabá, elas precisam estar, né, dentro desse espaço da Assembleia para a gente fazer valer qualquer possibilidade de emenda, de recurso, de política pública para essas regiões, diante dos déficits que foram colocados aqui, habitacionais, educacionais, de saúde, enfim, de todos aqueles que aqui foram trazidos. E isso vai acontecer na medida que a gente puder, juntos, fortalecer mais ainda a luta que vocês já vêm fazendo e parabenizar esse trabalho hercúleo que já foi feito até aqui. Parabéns mesmo, né? E fico muito feliz de ter conseguido alcançar esse espaço das falas de vocês. Talvez fosse, nesse momento, uma das falas mais importantes para nós, porque nós não podemos ter ausência de fala da diversidade no contexto dessa luta nossa, né? E a gente percebe que a gente ainda precisa estreitar mais, aproximar mais uns dos outros, para a gente falar de maneira mais compactada, né? E para que esses espaços eles sejam espaços de construções mais intercultural entre nós também. Então, eu quero parabenizar e, ao mesmo tempo, colocar, né, o programa, o projeto A Beleza das Cores à disposição, no que tange aos fóruns didáticos pedagógicos, e agradecer a presença de cada um de vocês nesse debate tão importante do 7º Fórum, né, do projeto A Beleza das Cores. Tá? Uma boa tarde a todos e todas. Boa tarde. Boa tarde. Boa Tchau, tarde. tchau. Boa tarde.